Bem-vindo a mais um dia de leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos no 10º dia. É uma alegria poder dizer para você que hoje nós iremos terminar o primeiro livro da Bíblia sobre a nossa leitura de plano de leitura anual. E esse livro é o livro de Esdras. Você está no 10º dia e já finalizou um livro das Sagradas Escrituras. Por isso é um motivo de comemorar. Antes de entrarmos nas Sagradas Escrituras, peço que você compartilhe, deixe teu like, deixe teu comentário, para que mais pessoas possam ser alcançadas e impactadas pelo poder transformador da palavra. Hoje nós iremos ler Gênesis no capítulo 11, iremos ser transportados para Mateus no capítulo 10, voltaremos para o último capítulo do livro de Esdras, que é o capítulo 10, finalizaremos essa leitura de Esdras e iremos para Atos dos Apóstolos no capítulo 10. Hoje, na leitura de Gênesis, no capítulo 11, ele falará sobre a Torre de Babel e também o que Deus achou sobre essa construção dos homens na Torre de Babel e também sobre a descendência de Sem. Gênesis, no capítulo 11, no verso 1, diz assim: No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usaram tijolos em lugar de pedras e piche em lugar de argamassa. Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e nós não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a terra que os homens estavam construindo, e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: Eles são um só povo e falam só uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua para que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o povo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. E este é o registro da descendência de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade, e depois de ter gerado Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 35 anos, Arfaxade gerou Salá. Depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Salá gerou Eber. Depois que gerou Eber, Salá viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 34 anos, Eber gerou Peleg. Depois que gerou Peleg, Eber viveu 430 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Peleg gerou Reu, que depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 32 anos, Reu gerou Serug. Depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Serug gerou Naor. Depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 70 anos, Terá gerou Abrão, Naor e Arã. Essa é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arã. Arã gerou Ló. Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia em Terá, seu pai. Tanto Abrão quanto Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai. O nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas, ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Vamos agora ao livro de Mateus. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 10, onde que fala que Jesus
Ele envia os discípulos às aldeias e ele passa algumas instruções de como os discípulos deveriam se portar chegando nessas regiões. Mateus capítulo 10 diz assim, verso 1: Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todos os doentes e enfermos. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: Não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos, antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem essa mensagem: o reino de Deus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Nem leve ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-lo, e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na, se a casa for digna, que a paz de você repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira de seus pés quando saírem daquela cidade ou casa. Eu digo a verdade, no dia do juízo não haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como serpentes e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Mas, quando os prenderem, não se preocupe quanto ao que vão dizer, ou o que falar. Naquela hora, lhes será dado o que falar e o dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o irmão, o pai e o seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que o Filho do Homem venha. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao seu servo como o seu senhor. Se o dono da casa for chamado de Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu digo a vocês na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem aos telhados. Não tenha medo do que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Antes tenha medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo, levá-lo ao inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Não pense que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Pois eu vim para fazer o quê? O homem fique contra o seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perdê-la. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, recebe a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro
que não perderá a sua recompensa. Vamos voltar agora à nossa Bíblia lá no Velho Testamento, no livro de Esdras, que é a última leitura que nós faremos dessas preciosas palavras que foram ensinamentos que foram deixados para nós. O livro de Esdras, no capítulo 10, fala sobre Esdras se humilhando diante da presença de Deus pelo pecado que o povo havia cometido, e o povo também entendendo que eles houveram cometido o mesmo pecado, começam a se reconciliar com o Senhor Deus de Israel. Esdras, no capítulo 10, diz assim: enquanto Esdras estava orando, confessando, chorando, prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta deles. E eles também choravam amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: fomos infiel ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras, procedentes dos povos vizinhos. Mas apesar disso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos de nosso Deus. Que isso seja feito em conformidade com a lei. Levante-se, essa questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem e mãos à obra. Esdras levantou-se e fez os sacerdotes principais, os levitas e todo Israel jurarem que fariam o que fora sugerido. E eles juraram. Então Esdras retirou-se diante deles do templo de Deus e foi para o quarto de Joanã, filho de Amisiabe. Enquanto esteve ali, não comeu nem bebeu nada, lamentando-se da infidelidade dos exilados. Fez-se então uma proclamação em toda a Judá e Jerusalém, convocando todos os exilados a se reunirem em Jerusalém. Os líderes e as demais autoridades tinham decidido que aquele que não viesse no prazo de 3 dias perderia todos os seus bens e seria excluído das comunidades dos exilados. No prazo de 3 dias, todos os homens de Judá e de Benjamim tinham se reunido em Jerusalém, e no 20º dia do 9º mês, todo o povo estava sentado na praça, que ficava diante do templo de Deus. Todos estavam profundamente abatidos por causa da reunião e também porque chovia muito. Então o sacerdote Esdras se levantou e disse: vocês têm sido infiéis, vocês se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora confesse seu pecado ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam a vontade deles. Separem-se dos povos vizinhos das suas mulheres estrangeiras. A comunidade toda respondeu em voz alta: você está certo, devemos fazer o que você disse. Mas há muita gente aqui, e esta é a estação de chuvas, por isso não podemos ficar do lado de fora. Além disso, essa questão não pode ser resolvida de um dia para o outro, pois foram muitos os que assim pecaram. Que os nossos líderes decidam por toda a Assembleia. Depois, cada homem de nossas cidades que se casou com mulheres estrangeiras venha numa data marcada, acompanhada dos líderes e dos juízes de cada cidade, para que se afaste de nós o furor da ira do nosso Deus por causa desse pecado. Somente Jonatas, filho de Asael, Jazeias, filho de Tequivá, apoiadores de Mesulão, e o levita Sabatai discordaram. Assim os exilados fizeram conforme proposto. O sacerdote Esdras escolheu chefes de cada família dos grupos, todos chamados por seu nome. No primeiro dia do 10º mês, eles se assentaram para investigar cada caso. No primeiro dia do primeiro mês, terminaram de investigar todos os casos de casamentos com mulheres estrangeiras. Estes descendentes dos sacerdotes foram que se casaram com mulheres estrangeiras. Entre os descendentes de Jesua, filho de Josadabe, e seus irmãos, Maaceias, Eliezer, Jaribe, Gedalias, eles apertaram as mãos em sinal de garantia que iam se despedir das suas esposas, e cada um apresentou um carneiro de rebanho como oferta por sua culpa. Entre os descendentes de Imer, Anami, Zebadias; entre os descendentes de Arim, Maceias, Elias, Semaias, Jeiel e Uzias; entre os descendentes de Passur, Elionai, Maceias, Ismael, Natanael, Josadabe, Eleasa, Josadabe, Missei, Miquelais, também chamado Miquelita, Petaias, Judá, Eliezer; entre os cantores, Eliacibe; entre os porteiros, Salum,
Pelém e Uri, entre os outros israelitas, entre os descendentes de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias, Benai, entre os descendentes de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abdi, Jeremote, Elias, entre os descendentes de Zatu, Elionai, Eliacibe, Matanias, Jeromete, Zabade, Aziza, entre os descendentes de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai, Atelai, entre os descendentes de Bani, Mesulão, Maluque, Adaias, Jassude, Seal, Jeremote, entre os descendentes de Paate Moabe, Adená, Quelau, Benaia, Maceias, Matanias, Bezalel, Bini e Manassés, entre os descendentes de Arim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaias, Semião, Benjamim, Maluque, Semárias, entre os descendentes de Assum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifete, Zeremai, Manassés, Simei, entre os descendentes de Bani, Maadai, Arão, Uel, Benai, Bedias, Queli, Vanias, Meirote, Eliacibe, Matanias, Matenai, Jaassai, entre os descendentes de Binui, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Maquibaidanai, Sassai, Sarai, Azarel, Selemias, Seramaias, Salum, Amarias e José, entre os descendentes de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabadade, Zebina, Zadai, Joel e Benaia. Todos esses eram que tinham se casado com mulheres estrangeiras e alguns deles tiveram filhos dessas mulheres. Então nós finalizamos hoje o livro de Esdras. Agora seremos transportados para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, onde as Sagradas Escrituras fala da visão que Pedro teve, também o encontro dele com o centurião Cornélio e a visita do apóstolo Pedro à casa desse centurião Cornélio. Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, diz assim: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão clara. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? E o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como ofertas memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, para que está hospedados na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, Cornélio chamou 2 homens de seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-lhes a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase, viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mata e coma. Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou outra vez: não chame impura o que o Senhor purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Então Pedro havia estado pensando na visão, e o Espírito lhe disse: Simão, esses 3 homens estão procurando por você. Portanto, levanta-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou aquele a quem estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, e respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que chamasse a sua casa.
para que ele ouça o que você tem a dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinham convidados. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e se prostrou aos pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar, dizendo: Levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidos muitas pessoas, e lhe disseram: Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei o judeu associar-se a um gentil, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem algum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram me buscar? Cornélio respondeu: Há 4 dias eu estava na minha casa orando, a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente, apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes, e disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim, mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabe o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez com que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou para pregar ao povo e testemunhar de que ele foi Deus, e a ele que Deus constituiu juízes dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante ao seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviram falar em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: Pode alguém negar água, impedindo que sejam batizados? Eles receberam o batismo, eles receberam o Espírito Santo como nós, então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois, pediram a Pedro que ficassem com eles alguns dias. Muito obrigado pela tua companhia, peço que você comente, compartilhe e que essa mensagem possa chegar a mais pessoas. E não esqueça de deixar o nosso like. Espero você amanhã no nosso 11º dia da nossa leitura bíblica anual. Fique com Deus e que a paz do Senhor alcance o teu coração.